declaro aberto este ciclo de estudos, de conferências sobre a poesia de autoria feminina brasileira, nesse projeto de parceria do PEN Clube do Brasil com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, particularmente com o programa de pós-graduação em letras vernáculas, sob a coordenação da professora Nélia Pietrani. Aqui presente, já como eu a nomeei, vou convidá-la para a mesa e vou formando a mesa também com o professor Alquimendo Bastos, que é vice-presidente também do PEN Clube e, além, professor também da literatura, e a professora Lucilena, a conferencista dessa tarde. Está presente também a professora Dília, que vai ser anunciada no seu momento de apresentação para a leitura ou a declamação de poemas de Cecília Meirelles, de acordo com como combinou a mesa. Como anfitrião e representante aqui do PEN Clube do Brasil, eu tenho apenas a dizer também uma coisa que eu acho muito importante. É que essa atividade ligada à poesia feminina, de imediato, nos remete às mulheres. Eu digo de imediato porque há quem não goste, dentro da crítica, um pouco desses, que vamos chamar assim, dessas particularidades de literatura tal, literatura qual. Dizem alguns que literatura é uma coisa só, mas a literatura feminina é uma expressão também marcante. Como marcante é também isso que eu quero salientar. O PEN Clube do Brasil tem fundamentalmente 4 pilares ou 4 atividades fundamentais, seguindo naturalmente a orientação do PEN Internacional e dos demais centros do mundo, que são quase 150 no mundo hoje. Então nós temos atividades ligadas basicamente a 4 assuntos fundamentais: liberdade de expressão, um outro que nós chamamos também de prisão, que é aquele que priva o escritor da liberdade de escrever, e tira e priva muitas vezes não só com prisão, mas até com assassinatos. Nós temos aí um dos problemas seríssimos do mundo, não é? Constantemente. Então, liberdade de expressão. Tradução em direitos linguísticos, tradução como todos sabem o que é, mas não é propriamente direitos linguísticos, não é propriamente só a tradução, aquela tradução do livro, mas o direito de literaturas menores, que são consideradas menores, se expressarem dentro das maiores, com suas lendas, com seus temas, com seus assuntos fundamentais. Um terceiro é paz mundial. Ainda na semana, há 2 semanas, tivemos aqui um encontro sobre paz mundial, quando o embaixador veio discutir aqui, o embaixador Luiz Felipe Seixas Corrêa, o problema da paz mundial. E finalmente, este que eu quero salientar: mulheres. É um dos pilares do PEN Clube, mulheres. Então é com muita alegria que hoje nós iniciamos esse projeto ligado exatamente a esse viés importante da literatura e também da manifestação humana. Então, com vocês, a mesa, sob a coordenação da professora coordenadora do projeto e do nosso vice-presidente, Alquimendo Bastos. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, boa noite. Reitero também o prazer de estar recebendo o PEN Clube, a professora Nélia, minha colega de setor de literatura brasileira, da Faculdade de Letras da UFRJ. E eu tenho a especial honra de ter presidido a banca do concurso que ela prestou e no qual ela se classificou em primeiríssimo lugar, com todos os méritos que se possa imaginar. E à minha direita também, estimada professora Lucilena, um dos pilares dos estudos
literários na UFRJ, na UF e no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Tenho a missão apenas de abrir formalmente esses trabalhos e de imediato, segundo a programação esboçada, nós começaremos com uma leitura de alguns poemas de Cecília Meirelles, outro nome respeitabilíssimo. Eu não sei se diria poeta ou poetisa, porque há um engalfinhamento quanto à propriedade de um termo ou de outro, mas talvez fosse mais conveniente dizer que ela é grande, independentemente de ser nominada como poeta ou poetisa. Então, nós começamos a sessão pelo prazer de convidar Edília para a leitura de alguns poemas de Cecília Meirelles. Então, motivo. Motivo é lindo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento, no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo. Mas não. 10 bailarinas deslizam por um chão de espelho. Têm corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos. Levantam véus brancos de ingênuos aromas e dobram amarelos joelhos. Andam as 10 bailarinas sem voz em redor das mesas. Há mãos sobre facas, dentes sobre flores e com charutos toldam as luzes acesas. Entre a música e a dança escorre uma sedosa escada de vileza. As 10 bailarinas avançam como gafanhotos perdidos. Avançam, recuam na sala compacta, empurrando olhares e arranhando ruído. Tão nuas se sentem que já vão cobertas de imaginários chorosos vestidos. As 10 bailarinas escondem nos cílios verdes as pupilas. Em seus quadris, fluorescentes, passa uma faixa de morte tranquila, como quem leva para a terra um filho morto. Levam seu próprio corpo, que baila e cintila. Os homens gordos olham com um tédio enorme. As 10 bailarinas estão frias. Pobres serpentes sem luxúria, que são crianças. Durante o dia, 10 anjos anémicos, de axilas profundas, embalsamados de melancolia, vão perpeçando com 10 múmias, as bailarinas fatigadas, ramo de nardos inclinando flores azuis, brancas, verdes, douradas. 10 mães chorariam se vissem as bailarinas de mãos dadas. As 10 bailarinas.
hoje que seja, ou aquela, hoje que seja esta ou aquela, pouco me importa. Quero apenas parecer bela, pois, seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Que mal faz esta cor fingida do meu cabelo e do meu rosto, se tudo é tinta, o mundo, a vida, o contentamento, o desgosto. Por fora serei como queira a moda que me vai matando, que me leva em pele e caveira ao nada, não me importo quando. Mas quem viu tão dilacerados olhos, braços e sonhos seus e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Falará coberta de luzes, do alto penteado ao rubro arteio, porque uns expiram sob cruzes, outros buscando-se no espelho. Mulher ao espelho. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser, deixar de ser assim. Rosas verá, só de cinza franzida, mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Quarto motivo da rosa. Antes do teu olhar, não era nem será depois primavera, pois vivemos do que perdura, não do que fomos. Desse acaso do que foi visto e amado, o prazo do Criador na criatura, não sou eu, mas sim o perfume que em ti me conserva e resume o resto que as horas consomem. Mas não chores, que no meu dia há mais sonho e sabedoria que nos vagos séculos do homem. Quinto motivo da rosa. Finalmente, quem tem coragem de perguntar na noite imensa, e que valem as árvores, as casas, a chuva, o pequeno transeunte, que vale o pensamento humano, esforçado e vencido na turbulência das horas, que valem a conversa apenas murmurada, a erma ternura, os delicados adeuses, que valem as pálpebras da tímida esperança, orvalhadas de terno sal. O sangue e a lágrima são pequenos cristais sutis no profundo diagrama. E o homem, tão inutilmente pensante e pensado, só tem a tristeza para distingui-lo. Porque havia nas úmidas paragens animais adormecidos, com o mesmo mistério humano, grandes como pórticos, suaves como veludo, mas sem lembranças históricas, sem compromissos de viver. Grandes animais sem passado, sem antecedentes puros e límpidos, apenas com o peso do trabalho em seus poderosos flancos, e noções de água e de primavera nas tranquilas narinas e na sede longa das crinas desfraldadas. Mas a noite desmanchava-se no oriente, cheia de flores amarelas e vermelhas, e os cavalos erguiam, entre 1000 sonhos vacilantes, erguiam no ar a vigorosa cabeça e começavam a puxar as imensas rodas do dia. Ao despertar dos animais no vasto campo,
este sair do sono, este continuar da vida. O caminho que vai das pastagens etéreas da noite ao claro dia da humana vassalagem. Cecília Meireles. Ela tem desenvolvido um trabalho de leitura de textos em oficinas de criação, em oficinas também de leitura com música. Isso é bem bacana, só para apresentar a Dília. Ela é professora e filósofa e, além das oficinas de leitura de texto, ela também trabalha com oficinas criativas, né, Dília? Só para fazer uma apresentação da Dília. Sempre querendo cortar os... É porque eu teria um imenso prazer de apresentar a Lucelena. Eu sei que tenho certeza que o Alquimeno entenderia. Primeiro, eu agradeço as palavras muito carinhosas do Alquimeno, agradeço o convite do PEN Clube de abrir esse espaço para discussão sobre a poesia de autoria feminina. E também eu preciso agradecer a presença de tantos alunos meus que estão aqui, tão felizes vendo vocês aqui, pesquisadores da Sicília e de outras poetas ou poetisas. A gente pode pensar nisso depois. Bem, eu me sentiria muito feliz de apresentar a Lucelena. A Lucelena é professora da UFRJ, professora da UF, né, também, professora de literatura brasileira, antes foi professora de teoria, né, literária. Eu estou até com um livrinho dela aqui, que acabou de relançar, Náufragos da Esperança. Produz muita coisa, e dentre as coisas que ela produziu, eu posso falar muito, assim, ela também, porque é uma coisa que eu tenho, porque ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado, então eu não podia deixar de falar isso e demonstrar minha gratidão por tudo que você realmente representa para mim, e sei lá, é isso, não é? Então, até para não alongar muito, não é? Eu acho que passo a palavra a Lucelena, depois eu acredito que nós vamos ter um tempinho para a gente conversar mais um pouquinho sobre a nossa Sicília. Ok, querida? Bom, eu depois de ouvir a Dília, eu não tenho mais vontade nem de falar. Porque, não é, diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta, originalmente é o professor de teoria da literatura. E a gente tem mania, por falta de capacidade de ser poeta ou de ser escritor de verdade, de falar do que os outros fazem. Então, eu tenho medo que essa análise que eu vou apresentar, que espero que não seja dura demais, mas que tem um campo teórico, que ela não apague essa sensação de maravilha que a leitura encantadora, né, e tirada de dentro da alma, né? Uma leitura visceral e bonita, e nesse português maravilhoso, não é? Que tem tudo a ver com Sicília, porque ela é alguém que conseguiu ser eterna, né? Num lirismo que passeia pelo clássico, pelo medieval, pelo barroco amaneirado, pelo romantismo e simbolismo, e que vai assim parecendo ser contra, mas eu acho que ela não era contra, eles é que foram contra ela, contra a vanguarda, né? E como essa criatura está tão atual por esse hibridismo e etc. O que eu vou falar, estou chamar de vocês, permitam? Eu primeiro quero agradecer ao meu amigo a presença aqui, que eu já toquei ele é o vice-presidente. Quero agradecer a Nélia. A Nélia é a minha primogênita, eu só tenho filha bonita, mas ela é a mais bonita, ninguém está ouvindo. Eu tenho um único irmão que eu digo que é meu irmão preferido. Então ela é minha primogênita preferida. E ela tem um brilho próprio, sempre teve, é uma pessoa encantadora e que tem feito uma linda carreira e de uma dedicação fora de série. Então eu dou parabéns a Nélia e agradeço a ela a honra de estar aqui depois de exatos quase 30 anos. Ou mais, né? É mais, acho que eu não venho aqui talvez desde 86, 85. Vamos botar 86, que ficou com 30 anos. 30? Não, 30.
Só acho que a gente não envelhece. Fui 80 e pouco. Foi 80 e pouco. Foi a época que eu entrei. Pois é, e eu estou olhando esse mar aqui, tem tudo a ver com a Sicília, porque é o tal do mar absoluto, né? Essas pedras, né? E essa casa tão acolhedora, quentinha em vários sentidos. Então eu estou muito feliz, agradecida aos presentes e até aos ausentes. Eu gostaria de prestar uma homenagem ao querido Marcos Almir Madeira, que é um ausente presente, que deve estar lá no céu, conversando com a Duília, ela tocando piano, e ele bebendo languidamente o seu vinho. Era um homem tão... Eu sempre perguntei por que ele não foi diplomata, porque no fundo ele era um diplomata, né? Então, a você, Marcos, a você, Duília, que passei pelo céu bem enamorados, como sempre. Bom, então eu vou falar em numa divisão ternária, em que o primeiro momento vai ser uma relação Dá para me ouvir bem? Ou é melhor puxar para cá? Ou abaixo assim? Tá bom assim? Então, no primeiro momento, que é uma parte, a menor das partes, é o ecletismo e a simultaneidade na poesia da Cecília, que é uma relação entre ela e o modernismo heróico, que seria aquele modernismo dos anos 20 e 28 principalmente, e coincide com o que nós chamamos também de vanguarda. No Brasil, a vanguarda foi o modernismo heróico. Logo a seguir, nós tivemos uma volta à questão social, etc, etc. Mas isso eu vou comentando junto com os poemas, mas a Cecília se recusou um pouco a ficar nesse nicho da vanguarda e também no nicho, vamos dizer assim, do romance social, da poesia social. Ela criou para si mesma um lugarzinho, né, em comum, que era a sua concha. E até me lembrando que ela era brilhava luminosa como uma pérola. Mas como uma pérola barroca, tinha lá suas irregularidades que tornam a sua poesia muito mais importante, muito mais bonita. E a segunda parte vai ser Retrato contra a Maré. Não é em homenagem a ele da maré, mas, enfim, é uma outra maré do mundo barroco e da viagem maneirista da poesia dela, que é uma poética e diálogo com a tradição poética. Eu vou aproximá-la, por exemplo, da poesia de Manuel Botelho de Oliveira, com a Narda Bela, né, que é o sol, é brilhador da quarta esfera. Quer dizer, ela passeia por isso, e ela passeia também pelos topoi, quer dizer, pelos lugares fixos de uma poética clássica da antiguidade latina que entra no mundo ocidental, no mundo ibérico, pelas mãos de Sá de Miranda, e que ela vai acompanhando e vai desfiando, né, a sua sina poética nesse diálogo com aquela poesia muito voltada a um código interno. Ela sempre contra o Adorno, não daria para ler de modo adorniano, quer dizer, Adorno dizia que a poesia lírica é social. A poesia de Cecília é social também, porque não existe nada que não seja social praticado pelo homem, né? Até a sua animalidade, infelizmente, é social. Ou a sua bestialidade, porque a animalidade, todos nós pertencemos a esse campo dos animais também, né? Nós dizemos que somos racionais, mas nós somos uma bestialidade que é infinita, não é? Pior que as mais fera das bestas feras. Então, a segunda parte é isso. E a terceira é a escuridão e as claras e frescas águas de cristal, que vão passar, por exemplo, por um João Cabral. Elas vêm lá do Tomás Antônio Gonzaga, quer dizer, a Cecília, ela anda longo tempo, por longos caminhos, como se ela fosse uma espécie de farol, de um caleidoscópio de resíduos, né? Essas pedrinhas, esses caquinhos, as lascas brilhantes de um tipo de poesia que no modernismo ficou fora de moda e que ela abraça no sentido, não, Drummond não disse, mas disse depois dela que eu já cansei de ser moderna, agora eu quero ser eterna. Ela já nasceu eterna, né? E a musicalidade, quando a Dília, é a Dília, né? Dília. Tem o A. Quando Dília lia, vocês sentiram, né, aquelas marcas sonoras que ela enfatizou na sua belíssima leitura. Ou então é disso que eu vou falar. E tem assim aqui e ali uma pedrinha no sapato, talvez uma chatice teórica,
Eu vou falar uns termos que eu vou tentar simplificar, como por exemplo, mimesis, né? Então, ela passa por uma poética que trabalha com a ideia de imitação, de você saber os modelos, os clássicos, né? Eles seguiam modelos. Então, isso seria uma imitácio. Depois disso, com os românticos, essa questão se estilhaça e cada poeta quer ser um poeta muito singular. Ela também queria, porque ela tem um pé no romantismo muito forte, por essa subjetividade intensa da sua lírica, mas que vem com a lírica, né? Então, eu vou começar com um fragmentozinho extraído, talvez do mais lírico dos poemas épicos, ou pretensamente épicos, que é o Romanceiro da Inconfidência, que é de 1967, e eu começo com: não fala a vossa língua como essas fontes, palavras d'água, rápidas, claras, precipitadas, intermináveis, ou fala. Quase sempre homenageada pela vaga música e o mar absoluto de seus versos, dos quais a crítica destacou o tom espiritual e a abstração, Cecília escreveu além de datas e tendências. Ganhou destaque com a participação na revista Festa, 1928-1929, e no jornalismo de Diário de Notícias, 1930-33, mas apenas com Viagem, 1939, ela obteve a consagração. Desde os primeiros livros se evidencia a falta de afinidade com o trabalho dos modernistas tidos como ponta de lança, Mário e Oswald de Andrade, né? O modernismo paulista, digamos assim. O Rio teve um outro tipo de modernismo. Liderados, eles, né, esse modernismo paulista e esse modernismo dito heróico, liderados pelo biscoito fino oswaldiano, que o Oswald dizia que ele escrevia, ele sabia que escrevia complicado, uma arte difícil de decodificar, mas ele dizia que um dia, infelizmente, a profissão não aconteceu, a massa comerá do biscoito fino que fabrico. A massa às vezes nem come, que fará um biscoito fino. Lamentável, né? Esse é um país ainda de analfabetos e de muita crueldade social. Tal dissonância, então, é do biscoito fino de Oswald e da Pauliceia desvairada e melancólica do Mário de Andrade. Ela não tinha presença nessas cadeiras, digamos assim, do cinema, né, modernista vanguardista. Tal dissonância entre elas modernistas não impediu que sua presença fosse admirada, mas teve como efeito o fato de que levou a crítica a imprimir-lhe o clichê de uma poeta do etéreo. Eu não gostava de ser chamada de poetisa, eu vou chamar poeta do etéreo. Senão ela vem puxar minha perna e... Ou seja, uma poesia afastada, pretensamente, na visão dessa crítica mais, digamos assim, desaparelhada, talvez para entender naquele tempo o que ela trazia, afastada do drama coletivo e das densas rupturas e alterações com que se defrontou o mundo entre as duas grandes guerras. Então chega uma senhora linda, uma senhorita linda, né, falando de subjetividades, falando de brilhos e faíscas e estrelas e mares e montanhas e natureza. Imagina, o mundo está todo se arrebentando, né, de flores nauseadas, né, de guerras de Stalingrado, etc, etc, e a Cecília insistindo em parecer que não sabe disso. Evidentemente o pessoal ficava com raiva, né? Ainda mais o boquiroto do Oswald, que era bom de fazer polêmica, né? Então, nessa ambiência de choque, o texto de Cecília soaria antigo, espiritual demais, déjà vu. Os modernistas não compreenderam de todo a outra novidade que o texto dela avançava. Escapou-lhes, e a crítica, que ela se fazia nova a partir de uma mistura entre tradição e mudança, e do exame da subjetividade com a rede de contradições do tempo em que ela vivia. Ao reiterar obsessivamente um sujeito lírico, um eu lírico, né, que se debate entre a escuridão, porque o meu texto é Ler e Reler Cecília,
a escuridão e as águas de cristal. Então ela se debate, esse lírico, entre a escuridão e as águas claras. As claras e frescas águas, que é um topói que vem da América Latina e está presente, por exemplo, em Tomás Antônio Gonzaga. Está presente em Sá de Miranda. Né? Está presente, ponto, hoje, ainda, agora, nesse instante. Ao reiterar, ela desenha um rosto paradoxal, que ela diz, assim calmo, assim triste, assim magro. E desencadeia uma transformação poética de nuances muito sutis, que relida, torna mais rico e complexo o panorama belicoso de nosso primeiro modernismo. No eixo de uma divisão, de uma dicotomia, que separava em dois times os poetas, fazendo de uns guerreiros e de outros passivos, a crítica deixou de perceber e de analisar-lhe um dos traços mais relevantes. Cecília construiu obra que se pode associar a correntes, uma delas explicitada pelo primeiro romantismo alemão, aí vem uma chatice teórica, com o senhor Frederico Schlegel à frente, que eles descobrem que a arte, apesar dela passar como um produto social, né, ela é feita dentro de uma sociedade, por seres que são sociais, e ela fala dos nossos sentimentos, agruras, desejos, sonhos e ruínas, decepções. Portanto, a sociedade está em tudo que nós fazemos, ainda que ela não seja panfletária. Né? Então, o Schlegel fala que, na verdade, a arte, né, responde ao mundo com um diálogo em que ela introjeta ao mundo, o deglute, produz um mundo na fantasia da ficção. Então aí o lirismo, poesia, teatro, arte de narrativa, tudo isso eu vou chamar de ficção, em que o real entra, mas ele entra ficcionalizado. Mas que diabo é isso? Bom, tem um teórico que diz que uma das diferenças entre o chamado real e a ficção é que o real tem limites definidos. Isso aqui é mesa, isso aqui é mão, apesar de mas é mesa e mão, e tem um limite definido. Eu não tenho aquela capacidade de fazer que nem nos filmes, ou com aqueles Uri Geller da vida, né? Penetrar minha mão aqui embaixo. Pensa, todo mundo correndo, então todo mundo ia perguntar o que vai acontecer amanhã, né? Das duas, uma. Quer dizer, então, mas na minha fantasia, eu já passei por dentro dessa mesa, né? Eu construí essa passagem ao falar esse monte de bobagens aqui que eu falei agora. E todo mundo entendeu e viu essa passagem, isso que é o pior. A gente sabe que a Carolina Dickmann não pode fazer Iracema. Por quê? Mas ela pode, se ela pintar um pouquinho mais escuro, ela tem os cabelos mais negros, que as asas da graúna, etc, etc. E a gente vai construindo com essas imagens, a gente olha a Iracema, da Marcelina Toca, tadinho da Iracema. Produziu o Brasil, tu acha pouco? Bom, voltando aqui, sendo um pouco mais séria, mas é que também vamos levar uma coisa mais assim, que não estamos falando da técnica nem eletrônica, né? Vamos para pessoas que gostam de poesia. Então ela desenha, então ela preconiza também, como o Schlegel, esse Frederico lá, antigo, do século XVIII, ela preconiza o caráter de uma autorreferencialidade. A arte pega o mundo para engoli-lo e produzi-lo no seu fazer, na sua linguagem. Se eu disser o rei da Argentina é barrigudo, a frase é gramatical, mas no momento ela é semanticamente imprópria, mas nada impede que um dia haja um rei da Argentina e que ele seja barrigudo. É um possível na frase. Não é uma realidade tal qual, mas é uma realidade possível, que eu construo com a palavra agora, que nem o mágico tira da cartola do coelho, que eu não sei como ele faz aquilo, mas todos nós, ao falarmos, mesmo falarmos o português de todo dia, nós produzimos essas maravilhas. Não é? Toda fala pode ser um poema. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Eu vou indo pegar meu lugar no futuro. Pô, a frase já ficou esquisita. Até então era um diálogo banal. Mas quando eu vou indo
correndo para pegar meu lugar no futuro, a gente já está achando que o cara está meio pneuzinho, né? Então, esse pneuzinho, essa diferença, me mostra que eu estou chamando a atenção para dentro da linguagem. É uma significação que não está lá fora, que está posta dentro dessa frase. É o que a Cecília faz o tempo todo, requisitando essas entidades com que ela trabalha. Então, criadora de um mundo de aparência etérea, que para alguns seria apenas intimista e alienado, Cecília provoca no tratamento da questão uma metamorfose que surpreende. A transformação é feita de um lado, de um modo, poema dela, tão simples, tão certa, tão fácil, e de outro passa a valer como, cito Cecília, aquilo que restaria eternamente, tão da cor dessas águas, tão do tamanho do tempo, tão edificado de silêncios, que refletindo aqui, permanece inefável. Os contemporâneos não perceberam, os contemporâneos dela, né? Pelo programa em que estavam empenhados, que em Cecília o novo se dá no enlace com o velho. Cuidadosa comparação de sua obra, especialmente desde Viagem, e eu estou me encaminhando para o item 2, Retrato contra a Maré, que é o encontro dela com os clássicos, especialmente desde Viagem, o seu livro, né, culminante para a crítica, que a torna a grande Cecília, essa comparação com a poesia brasileira e a produção de sua época, poesia brasileira mais antiga, revela uma amálgama de estilos, gêneros, tons e formas pela qual ela processa o seu itinerário. Não é o itinerário de Pazárgada, mas é o itinerário de Cecília, né? O itinerário das águas, dos brilhos, da escuridão, de um místico segredo, afinal, a vida, que é, e o meu rosto, onde está, o que é o meu rosto, né? Em que espelho ficou retida a minha face? É uma frase que dá 20 conferências e que dá muita filosofia, né? E que dá muita psicanálise também, né? Dá tanta coisa, né? Nossa Senhora. E a gente só pensa bobagem também, né? Literato gosta de bobagem, né? Mas gosta de felicidade com a linguagem. É uma relação muito maluca, mas muito linda, né? Se no passado a crítica lacrou no reducionismo ingênuo, ou talvez preconceituoso, alguns aspectos instigantes da poesia de Cecília, estudos atuais arriscam-se a encerrá-la num outro ponto cego, no qual a dicotomia base se converte na oposição entre a jornalista engajada e a poeta dos estados d'alma. Então, um livro maravilhoso que saiu de uma pessoa também maravilhosa, Valéria Lamego, resgata a Cecília da não alienação social, mas não resgata a poesia da Cecília do buraco negro da alienação de uma poeta que não trabalha o social. Quer dizer, é um equívoco isso, porque a poesia dela trabalha, já falei isso aqui 1000 vezes. Então, ela urde uma mediação entre o que de outra forma estaria cindido, e cada vez que a crítica vem e avança um passo, ainda fica essa pedra no caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, que é a incompreensão, né? A incompreensão da crítica e de alguns leitores especializados, o leitor dito comum, né? No fundo, nós, pela primeira vez que lemos alguma coisa, somos todos leitores comuns, mas tem aquele leitor que gosta de ler para ser feliz, né? Que é o melhor leitor, que é ele que faz a consagração dos escritores, não é o crítico. Né? O crítico pode colocar no altar ou derrubar no altar, mas quem consagra é o leitor. É o leitor, essa coisa confusa, heterogênea, chamada o leitor. Né? Esse que vai passando as épocas e vai carregando, como se for um estandarte, né? A ser divinizado pelo seu amor de leitor, e graças a Deus que tem um leitor, né? Os críticos passarão e os leitores ficarão, e os grandes escritores permanecem. Ai meu Deus, por que eu não nasci com o talento de escrever poema, né? Que pena, uma vida bem perdida. Bom, a segunda parte é Retrato contra a Maré. Primeira dama do modernismo, que ela foi também, não obedece, como se viu, à temporalidade de uma concepção radical e vanguardista. Em plena vigência do clamor
da vanguarda e do estilhaçamento das frases, etc., ela recupera em seus versos formas e temas da antiguidade, da lírica medieval, do classicismo, do barroco, do romantismo e do simbolismo e do sicilismo, que é, vamos dizer assim, a costura, né? A linha com que ela costura o seu bordado de fragmentos. E eu diria que quem descobre primeiro a chave, e foi lendo o Mário que eu montei, né, a minha primeira ideia sobre esse texto, e Mário diz o seguinte, sobre o livro Viagem, que ele escreve em 1939, quando o livro sai. Ela, Cecília, né, é um desses artistas que tiram seu ouro onde o encontram, escolhendo por si com rara independência. E seria este o maior traço de sua personalidade, o ecletismo. Todo mundo sabe o que é ecletismo. Essa mistura, essa variedade. Então, sei lá, eu pego um colar digamos, brilhoso e boto com uma chita. Esse brilhoso pode ser até né, muito chique. Misturo com sapato de veludo e sai por aí estilisticamente virando design de moda. Né? Ela é uma design da moda poética dela mesma. E ela recorre ao brechó, né? Ela tem um brechó de poesias. E ela se veste, né, como escritora nesse brechó. Acho que a ideia é para as mulheres. O homem não conhece brechó, não. Vocês conhecem? Sabe o que é brechó? Brechó é assim. Tem muita roupa em casa, a pessoa vai lá e bota lá e se vender, recebe alguma coisa. Vai dizer, né? E aí vai uma outra criativa, vai e pega o que você não quis. A minha mãe era uma brecholista de primeira, porque ela fazia do guarda-roupa dela o inesperado. Eu nunca tive esse talento. Até hoje eu fico esperando. Ela já foi para o céu. Fico assim, numa dificuldade de saber o que eu devo misturar com o quê. Ela fazia aquilo de letra. Tem gente que nasceu com esse talento, né? Tem outros que têm outros talentos, ou não tem nenhum talento também. Eu tenho felicidade. Então ela vai transformar esse brechó em suas palavras d'água. Quer dizer, a imagem da água também, a liquidez, né? A água que pega qualquer formato, que vai do soneto até uma lira, ou que não chega a ser um formato concebido tradicionalmente, pode ser uma linha poética, né? E que dilui e leva. Não, você não segura a água, né? A água é um fascínio. Ela é um fascínio, porque das formas todas, agora inventaram mais duas, né? O plasma e um outro troço que eu nem entendi, não decorei o nome, mas esses cientistas do Prêmio Nobel de Física descobriram que há 5 estados, né, da matéria. Olha que maravilha! Daqui a pouco vou inventar 6, 7, mas digamos, ela tem esse plasma, né? A água dela, a palavra água dela, não é só líquida, mas produz também esse estado plasmático, que vem também do verbo plasmar, né? Ela plasma a liquidez de uma água clara, misturada com a cintilância da escuridão, que a escuridão também cintila e deixa cintilar as estrelas, né? Ele vai para o interior, aí você vê como é que o céu fica estrelado, aí você vê como é que aquele silêncio te incomoda, o barulho do silêncio é um negócio. E ela descobre isso no barroco, né? Que é silêncio e fala. O barroco é um dos estilos mais fantásticos, porque ele funde o inesperado, né? Ele pega os contrários e diz que contrário nada, tudo pertence, tudo se pertence, tudo, nós pertencemos a um universo amalgamado de sensações, brilhos, silêncios e sons. Então a sua poesia retoma a forma fixa das claras e frescas águas de cristal, tem que ter cuidado com a hora, né? Localizada por Curtius, Ernest Curtius, que escreveu esse livro maravilhoso sobre os topóides da Idade Média Latina. E isso entra na Península Ibérica pelas mãos de um famoso soneto do Sá de Miranda, e o veio se espraia no Renascimento e do Renascimento em diante de Portugal penetra na colônia. No Brasil, a primeira formulação digna de nota dessa poética aparece na música do Parnaso de 1705, do baiano Manuel Botelho de Oliveira. Aí viu os baianos, né? Os velhos baianos, os novos baianos e os baianos que virão.
que é um poeta de 1536 e ele morre em 1711. Durou bastante para aquele tempo, né? Que celebrizou o tema nas rimas A Narda Bela. É lindo isso. E eu destaco alguns fragmentos que estão no livro do Soares Amora. Rosa de formosura, a ver se Cecília não vai buscar alguma coisa ali. Rosa de formosura, a narda bela, igualmente se ostenta como a rosa. A narda, mais que as flores, é formosa. Mais formosa que as flores, brilha aquela. Mas esta diferença a narda teve, que a rosa deve ao sol seu luzimento. O sol, seu luzimento, a narda deve. O sol ostenta a graça luminosa, a narda por luzida se pondera. O sol é brilhador na quarta esfera, brilha a narda na esfera da formosura. É lindo, né? Pensou no homem se dedicar a essas coisas? Ai, meu Deus! O motivo do brilho, variante das claras e frescas águas de cristal, aqui compõe um molde e segue preceitos barrocos. A narda dela é musa e pastora, pura convenção. Mas a chave para a compreensão do que significa se encontra nos textos matrizes com que a poesia de Cecília dialogava numa época em que a poesia, que a literatura redizia o passado e assegurava a manutenção das normas clássicas. Mas ela está fazendo isso numa época em que se recusa a forma clássica. Então, é de uma extrema coragem. E é claro, ela era uma poeta consciente do que estava fazendo. Todo grande escritor, mesmo que não seja um teórico, não precisa ser, só a sua ponderação e a sua ação sobre o verbo, né, é como de um grande padeiro. Ele não é um chefe, mas ele faz com a massa algo que nunca foi feito. Ele fez o pão. Meu Deus, precisava ter mais alguma coisa além de pão com queijo no mundo? É bom demais, né? Pão com queijo, um cafezinho, uma manteiguinha. Esse pão com manteiga da Cecília é um luxo só, né? E nela convivemos com a explosão de novas formas e com uma temática que é bem fido, né? Exemplo da dor que se consumia, do Cláudio Manuel da Costa, está ali encostando na fronteira da descoberta de um eu, não só da ligação poética de paisagem ou de pastor e pastora, mas um eu que começa a se anunciar para a poesia brasileira na fronteira do arcadismo para o romantismo. Né? É Marília de Dirceu e Dirceu de Marília. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de cuidar alheio gado. Aí ele vai por aí. E esse poema tem 3 versões. Quer dizer, olha que beleza essa investigação de um nível de identidade prismático muito antes da gente saber vamos dizer assim, a convenção, que hoje eu não aguento mais ouvir falar, que identidade não é fechada, né? Mas o pessoal acho que inaugurou esse pensamento, como se os outros não tivessem percebido. Meu Deus do céu, os gregos negaram tanta coisa boa, os outros que não eram gregos também, quer dizer, a gente sempre acha que inventou a roda, né? E a nossa arrogância é interminável, né? E a nossa falta de autoestima também, que se a gente se conformasse com a humildade de ser homem, né, de ser com limites, a gente apreciava mais do que já está feito e aproveitava mais do que outros já fizeram também. Por sua vez, Cecília, então através de artifícios vinculados ao cultismo, ela reafirma conceitos. A luz, o ardor, a cintilação, o brilho de Anarda representam, de certa forma, o passageiro das coisas desse mundo. Como no poema de Gregório, é a vaidade fável nesta vida, a rosa que da manhã obedecida, e a rosa se transforma. Rosa à tarde, né? Tarde a rosa, ferro a planta, pedra, penha a nau. Quer dizer, tudo se acaba nesta vida. A vaidade é vã, né? Que é o grande conceito. E essa poesia da impermanência
de um Gregório, do mundo barroco, do momento barroco do mundo, e que a Cecília também experimenta com outros códigos, né? Classicizados e pastorizados, não pasteurizados. Que também eu me lembro muito de um poema do Tomás de Antônio Gonzaga, que junto a uma clara fonte, a mãe de amor se sentou. Cupido, que a viu distante, um beijo na face lhe deu. Acorda, Vênus irada. Aí ele, Cupido, disse que o semblante de Marília é todo o semblante teu. Aí Vênus fica mais chateada ainda com aquele Cupido, e manda ele partir para outra, né? Quer dizer, ele confunde a beleza da deusa do amor com Marília, junto a uma clara fonte. Ele não chegava direito, né? Segundo Vênus, chegou mal, né? Bom, mas é um julgo também do Tomás, né, que fez também uma poesia de cópia de clichês, mas com uma inteligência, com uma capacidade de misturá-la já com outras viagens, né? Em Sicília, convivemos então com a explosão de novas formas e com a temática, era aí que eu tinha parado, da solidão, na qual claridade e escuridão juntas e se juntam e contrastam, uma vez que a abertura da intimidade do sujeito lírico implica o mergulho em dimensões plurais de um eu que se oculta e se revela. As mulheres são exímias nisso. A gente revela, mas a gente sempre tem um rabicho escondido que a gente, né, até às vezes a gente nem conhece. Os homens são mais transparentes, eu acho que mais ingênuos até que nós, né? As mulheres são oblíquas. Ciganas oblíquas e dissimuladas. Eu não sei se elas são dissimuladas, mas elas são oblíquas, né? Nós não somos linha reta. A gente tem longas também, né? Eu sou oblíqua. Longa, para mim, fica para o próximo capítulo. Esfingéticas, pronto, o nome já nós definimos. Nós temos um mistério até para nós, né? Até para nós. Quem somos? Eu acho que, coitadinho do Érico, não deu certo no casamento, não só por causa do oráculo. O que é uma mulher, né? Meu Deus do céu, a gente é muita coisa, a gente é muito Cecília Meirelles nesse sentido. Bom, e olha como é que ela mostra esse multifacetado num poema maravilhoso, extraído de Mar Absoluto, que é um livro de 1954. Esta sou eu, a inúmera, que tem que ser pagã como as árvores, e como uma druida mística, com a vocação do mar e com seus símbolos. Se em Botelho de Oliveira, aquele baiano, né, a rede da luminosidade atende a uma concepção ainda clássica do mundo e da mímesis esse fazer poético, com Cecília o quadro da reiteração se altera e tem nela lugar uma diferença teórica, que ela nem sabe disso, nem quer saber, só nós, uma diferença teórica que leva a poeta a uma inesperada ligação do modernismo com o classicismo e o romantismo. Agora eu passo para a última parte, que é um pouco uma parte mais teórica, que eu espero que não seja maçante, mas que eu também levo de uma forma mais, assim, vulgarizada, né? Não é vulgarizada, de uma forma mais comunicativa, sempre que possível. A potência dessa construção, que eu mais ou menos descrevi ao longo desse comentário, surge entre nós, né, entre nós como poesia brasileira, na confluência do barroco, que não foi um estilo nacional. Antônio Cândido tem razão, mas Pontaroldo quer forçar a barra. Eu sou mais a versão do Cândido, você não tem ainda o Brasil para falar em poesia brasileira, né? O barroco é um estilo internacional, que vai se radicando onde ele chega, mas ele mantém a sua globalidade, né? Ele pegou todas as artes e ele tem um berço, né, europeu. Então, essa relação do barroco com o arcadismo deixou vestígios nos tempos modernos, que eu vou dizer, parece uma aberração. Esse vestígio, sob a forma de uma dialética negativa, chega ao nosso grande João Cabral. Ao qual sem plumas, por exemplo, aquele rio
Era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa, da água. Podia ser Cecília. Mas, antes de ser registrada na lírica do pernambucano, outro grande poeta, né? A imagem das claras e frescas águas de cristal se hospedara em Sicília. Desde viagem, as águas nela conectam-se ao olhar, na rua de mão dupla, de uma consciência individual que se indaga e, ao mesmo tempo, observa e interroga o mundo através do exame perspicaz da subjetividade. No livro Mar Absoluto, o poema Autorretrato. Só um fragmento. Se me contemplo, tantas me vejo, que não entendo quem sou no tempo do pensamento. Ou ainda, em Viagem, o poema Cantiguinha. Meus olhos eram mesmo água, te juro, mexendo um brilho vidrado, verde claro, verde escuro. Tornada palavra d'água, a presença das claras e frescas águas de cristal relê em A Menina Enferma de Viagem a imagem do jardim do Éden com que Cecília compõe um dos elementos regeneradores com que sonha a criança enferma. É do poema Menina Enferma, também de Viagem, 1939. A menina enferma passeia no jardim brilhante, de plantas úmidas, de flores claras, de água cantante, com pássaros sobre a folhagem. As águas claras e o canto dos pássaros, num lugar paradisíaco, dão ensejo ao seu oposto, a enfermidade. A escuridão e as claras e frescas águas, a saúde e a doença, a dor e a alegria. A água e a morte também se misturam em O Afogado, de Retrato Natural. Pelo mar azul, pela água tão clara, caminhava um morto esta madrugada. Isso é bem terrível, né? A reiteração da água e do ato de espelhar carrega um importante sentido teórico para a poesia de Cecília. O verso das claras e frescas águas de cristal é trabalhado numa poética de confluências que a autora intuiu da leitura dos românticos e simbolistas, ou buscou no ideário refinado da primeira reflexão dos românticos alemães, que eu acredito que ela nunca tenha lido, mas ela pode ter intuído, né? Como poeta, como alguém interessado na singularidade da arte, na sua natureza. Afinal, o que é a arte? A gente tem mania de descobrir o que são as coisas, né? Nós somos entes perguntadores e temos a necessidade dessas perguntas. Sem as perguntas, nós não somos. Nós somos mais com as perguntas do que com as respostas rasas que damos às perguntas. É porque sempre podemos perguntar mais é que somos. Né? A resposta é um silêncio. A pergunta é um movimento. Né? A pergunta é uma descoberta, um desvelar, como dizia o Heidegger, né? Um abrir para o ser. Ou abrir o ser para o mundo. Então, como em Canção nas Águas, de Vaga Música, que é um livro de 1942, o eu lírico revela a dualidade que contagia suas palavras d'água. Elas oscilam entre o tênue equilíbrio e um profundo sentimento do vazio individual e coletivo, que devia ser imenso, né? Naquele momento, 42, ainda estamos dentro daquela imensa guerra destruidora, né? Que só vai terminar em 45. É claro que ela não é estranha a esse sentimento do mundo. Não é só Drummond que cantou o sentimento do mundo, ele também cantou, à sua maneira, né? Mas ela também. Acostumei minhas mãos a brincarem na água clara. Por onde ficarei contente? A onda passa docemente. Seus desenhos, todos vãos.
está maculada a imagem da claridade clássica. Nela se introduz, como se contemplasse uma foto em seu negativo, a sombra da melancolia, a dor do vazio, a morte e o nada, sugerindo um mundo transfigurado pela fantasia, pelo fantasmagórico e pelo místico. Nele, a retomada da tradição da Idade Média Latina tem por função corroer e revitalizar a forma clássica. Isso se encontra de modo sutil, realizado em Excursão, do livro Viagem. Estou vendo aquele caminho, sem desejar mais palavras, nem mais sonhos, nem mais vultos, olhando dentro das almas, os longos rumos ocultos, os largos itinerários dos fantasmas insepultos. A convenção se torna parte de um todo matizado, no qual fragmento e totalidade reclamam um ao outro. Ressoa no seu artesanato o conceito de que o fragmento é como uma pequena obra de arte, totalmente separado do mundo circundante e perfeito e acabado em si mesmo. Mas olha a lição do Barroco. Em todo fragmento está Deus todo. Né? E o todo sem a parte não é todo. Né? Quer dizer, essa necessidade, mesmo que o fragmento seja um todo, ele será sempre um todo fragmentado, ansiando pela parte. Como nós, todo mundo quer descobrir a sua cara metade, etc., que não existe, né? Nós todos somos seres em falta de alguma coisa, a gente deposita no ombro dos outros a responsabilidade, ai meu Deus, nos completar. Casei com aquele maridinho maravilhoso que vai me fazer feliz eternamente. Não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre a minha felicidade. Toma, querido, resolve. Ou vice-versa. Né? O amigo tem que ser aquele amigo que vai salvar a gente do desespero. Né? Nós temos essa dificuldade de nos contermos em nós nos esparramamos, mas é assim que somos. Mesmo que a gente não diga isso, que a gente seja mais contido dos racionais ou dos racionalistas, nós nos esparramamos num desejo infinito. Lembra aquele filme do Buñuel? O charme discreto da burguesia, e que tem uma cena, né, em que está todo mundo numa mesa de vidro, que parece que vão jantar, e estão todos sentados num vaso sanitário, fazendo aquilo que se faz no vaso sanitário. Agora, quando eles vão comer, se nutrir, enriquecer, eles se trancam no buraquinho, no negócio com parede, com WC na porta. Quer dizer, esse charme discreto da burguesia, essa incapacidade, né, de ser todo e ser parte, ser o outro, conter e ser o outro, e se esparramar no ser do outro. E o outro que se segura para a gente não deglutido, né? Afinal de contas, tinha um homem que se chamava Galimatias. Perguntei-lhe o que significava o direito. Ele disse que era o exercício do direito das possibilidades. Comio, Oswaldo de Andrade. Que mandou bobear. Assinalando a autonomia da arte em face do real, o eu lírico toca bandíssimo. No poema 1, de Metal Rosicler, considera: o meu caminho começa nessa franja solitária, no limite sem vestígio, na translúcida muralha que opõe o sonho vivido e a vida apenas sonhada. Constrói-se, portanto, obra autorreflexiva em que o sonho vivido e a vida sonhada se interpenetram, bem como a palavra e o silêncio, sempre reiterados. Translúcida muralha, águas de cristal e espelhos são memórias textuais, resíduos de poéticas pretéritas que sua poesia, ao recuperar, transforma e ramifica em novas hipóteses cada vez mais densas e belas. A referência ao espelho mostra-se fundamental, porque traz à baila a ideia do replicar de imagens externas que o espelho colheria e manifestaria como imagens do semelhante. Do outro lado, porque o espelho tem a ver com a reflexão, não só com o reflexo. Não no sentido só de dar luz às imagens, mas no da capacidade de associar-se ao ato de pensar,
de nos levar, né, pelo reflexo, à reflexão. Porque através da referência ao espelho, associada às águas de cristal e às palavras d'água, que se elabora a percepção de que o real literário, sendo da ordem da linguagem, portanto o espelho também sendo da ordem da linguagem, um poema, não reduplica mundo exterior nenhum, nem rosto nenhum. É enorme a sutileza de Cecília ao encaminhar a questão em retrato, que o público consagrou. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos tão sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida a minha face? A rede que associa a imagem do espelho realiza a mediação entre a identidade do eu lírico e a identidade da arte. A primeira está contida, o eu lírico, né, na minha face. A segunda, a identidade da arte, está contida com o próprio título e com o fato de que a escrita aparece focalizada através da ideia de autorreferencialidade. O espelho que te engole, né? Vamos imaginar, o mito grego fala disso. O Narciso vai para a beira do rio e ele olha e ele vê uma imagem de um ser tão lindo pelo qual ele se apaixona. A água reflete como espelho a imagem dele, mas ele não sabe quem é ele. Então ele se apaixona por ele sem saber. Em que espelho ficou retida a minha face, né? Há tipos, né, de formas narcísicas, doentias que nós construímos que nos paralisam, como se nós não pudéssemos conviver com o outro, ser com o outro, dar-se ao outro. E sim, nós espelhamos o outro naquelas águas e esse outro não é nada além de um reflexo nosso e nós ficamos ali congelados, né? Como fica a televisão? A minha, quando chove, a gente paga aqueles canais a cabo e pronto, congela, e você fica assim, liga, desliga, aquele negócio funciona, você está congelado. Tem seres que se congelam, né? Sua identidade fica congelada. E não tem caloria que melhore isso, né? Contudo, Cecília não encaminha a resposta do senso comum. O eu lírico e o eu da arte, e o eu pessoal, aliás, não se tornam idênticos. O retrato artístico não coincide nem equivale a uma fotografia do ser. Ele será mais rico quanto menos lhe seja possível tornar-se um retrato tal qual de uma face concreta. Ele é um outro. E eu lembro do Rimbaud. O Rimbaud escreve 2 cartas, uma próxima da outra, de 2 dias. Ele é o primeiro que fala disso na arte, assim, explicitamente. Então, no dia 13 de maio de 1871, ele escreve para um professor chamado Jorge Zambar, que a mãe vai reclamar desse professor, que tinha dado a ele para ler Victor Hugo, aquele cretino, aquele que devia ser preso porque bota a mente do filho das crianças no colégio, assim, em perdição, que escreveu Os Miseráveis. Então ela quer que prendam Victor Hugo. Olha que a mulher esclarecida, né? Então, ninguém tem a mãe que de fato escolhe, né? Ele escreve para um professor, que é o seu guia espiritual, Jorge Zambar, e ele diz assim: é falso dizer eu penso, dever-se dizer pensam-me. Perdoe o jogo de palavras. Eu é um outro. Não é eu sou um outro, que aí seria comum. É eu é. O eu já vira a terceira pessoa, já vira um outro mesmo. Né? E vai por aí. A arte, a partir desse momento, ela leva uma sacudida. A Cecília está nessa trajetória. Né? Cecília e outros. E agora eu vou puxando, como diz no centro espírita, para subir, né? Cantar para subir. Ao se avizinhar da escuridão do cósmico segredo, é um verso de Augusto dos Anjos, que é outro que trabalha as suas
tintas escuras, como vai dizer o Cabral no poema 5 contra o Cine, compara com o Cesário Verde, né? E diz que Cesário tem as tintas claras, mas o Augusto pinta tudo encardido. Então, esse poeta do encardido, né? E aquele outro das águas claras, eles se juntam, né, em Sicília. Eles se confundem. Os dois poetas juntam-se, né? O da escuridão do cósmico segredo e, por exemplo, aquele outro botelho brilhador na quarta esfera, com seu sol, suas anargas belas, né? Suas águas. Se juntam no claroscuro da subjetividade, na trajetória de Sicília. Como se ela fosse um Sísifo. Sabe aquela história grega? Olha lá, os gregos, né? Que o que nos resta? A vida não tem sentido, né? Os existencialistas do caminho vão escrever discutindo isso. Qual que é o sentido da vida? Você leva a vida até o fim, aí pum, cai. Você leva. Você não tem outra coisa a fazer, senão a mais especial de todas as coisas, mas a gente acha que não é. Viver. Fica esperando, né? O momento especial da vida. Vai acontecer uma coisa um dia sublime, maravilhosa, que vai nos mudar de esfera. Não. Está acontecendo. A gente aqui não está vendo. Tem um pensamento Heráclito, muito rapidinho, que eu vou dizer, se não se espera, como encontrar o inesperado? Mas também quem espera nunca alcança. Então a gente tem que esperar no gerúndio, andando na espera, esperando, tendo esperança. Né? Eu diria que essa é uma poesia de esperança, que não espera, faz a hora, faz o brilho, faz-se no agora. Durai, durai flores, como se estivesseis ainda no jardim, onde fostes colhidas, que escrevo para perdurardes em palavras. É um poema inédito, que consta, não é mais inédito, que consta da coleção, chamado Três Orquídeas. Então eu vou terminar relendo esse poema e agradecendo a todos pela paciência e a ela pelo motivo. Durai, flores, durai. Não, desculpa, matei o poema. Durai, durai, flores, como se estivesseis ainda no jardim, onde fostes escolhidas, que escrevo para perdurardes em palavras. Obrigada. Bom, esta conferência da professora Lucilena é um exemplo perfeito de integração entre o sujeito que conhece, discursa, e o objeto sobre o qual ele discursa. Não fora a Lucilena uma das autoridades neste país sobre o modernismo, especialmente sobre as vanguardas. Mas o temor que ela manifestou logo no início, de talvez não ser suficientemente compreendido, acho que se desvaneceu ou se tornou apenas uma água clara, claríssima, porque ela não só conseguiu transmitir esse conteúdo, como pontuou com humor, não é, e observações absolutamente pertinentes. Ela mimetizou Sicília com o próprio ecletismo, porque ela foi buscar tanto nos gregos quanto nos nossos barrocos, e chegando até os poetas, ou melhor dizendo, a literatura rigorosamente contemporânea. Não sei se nós dispomos de tempo para abrir a plateia, mas eu queria começar justamente sobre o primeiro ponto, que é a questão da relação da Cecília Meirelles com
o modernismo. Eu quero perguntar à Lúcia se ela aceita a minha hipótese de que, na verdade, houve um grande equívoco em separar a Sicília do modernismo, porque, além da incompreensão quanto ao sentido da própria poesia, houve uma incompreensão quanto ao projeto modernista. Ele teve uma face escandalosa, que foi o chamado modernismo heróico, ou da fase heróica, marcado pela irreverência, pela revisão paródica. Acontece também que um dos pilares do modernismo, pelo menos nas palavras do Mário de Andrade, seria a completa liberdade estética. Ora, se Sicília mergulha dessa tradição, vai buscar e usa para si mesmo, quer dizer, vai buscar no grande brechó da poesia ocidental, todas essas informações, ela não estava contrariando o modernismo, apenas não se filiava a uma das faces do modernismo, como o tempo viria a provar, e aí ela citou João Cabral, pode-se citar Drummond, por exemplo, quando Drummond diz, perdi o bonde e a esperança. Isso não é paródico, isso não é um poema piada, isso é uma conjugação extraordinária, né, daquilo que parece ser o concreto, o bonde, e aquilo que é a esperança. Então, para não me alongar, eu quero perguntar se eu posso repetir por aí com autoridade, porque aí eu vou fazer como o Oswaldo de Andrade levianamente, aliás, fez com o Mário. Olha, o Mário falou. Então, eu quero saber se eu posso dizer por aí que o erro foi ter pensado que o projeto modernista se esgotava naquela face irreverente, paródica, iconoclasta, ou se havia uma margem muito grande, um tesouro muito a ser explorado e que nós podemos encontrar na poesia da Sicília. Então, vou dar as informações técnicas, tá bom? Dos demais encontros. O próximo encontro será no dia 20, com o Nonato, que está aqui, vai falar sobre a Ana Cristina César. E, bom, o que mais? Acho que só. Essa é a parte técnica só. E outra parte técnica, o sorteio do livro Náufragos da Esperança, da Lúcia. Todos assinaram a lista de presença ali? Assina rapidinho. Que a Núbia ela tem uma estratégia de sorteio. É uma edição ampliada. Para o encontro sobre os 400 anos da morte de Shakespeare, ocasião em que será proferida a palestra Breve Introdução ao Teatro de William Shakespeare, pelo escritor e professor William Soares dos Santos, xará do Shakespeare. Dia 10 de outubro, segunda-feira, às 17h30, aqui na sede social do PEN Clube do Brasil. Senão, Cláudio Aguiar, presidente do PEN Clube do Brasil. Então, segunda-feira, nós teremos, portanto, uma palestra sobre Shakespeare. Na próxima segunda-feira, dia 10. Na mesma hora.